Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graças a Deus por mais esse domingo, por mais essa noite que o Senhor nos dá e que nós podemos estar aqui nos reunindo por meio digitais para adorar ao Senhor, para prestar culto a Deus. Eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos que se encontra lá no livro de Salmos, no capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 2, diz assim: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Que nesse momento, nesses próximos minutos que nós vamos ter aqui juntos, que nós possamos adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Nós possamos vislumbrar um pouco da sua glória e possamos ser transformados por Ele também. Convido você a orar comigo para nos preparar para esse tempo. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, Tu que és grandioso, Tu que és maravilhoso, Tu que és santo, Pai. Santificado seja o vosso nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós podemos estar aqui diante de Ti para prestarmos culto, para Te adorar, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa aceitar o nosso culto como aroma suave, Pai. É que eu te peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, para sempre aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente aqui.
Olá, amada igreja. Eis que aqui estamos reunidos em culto do Senhor, culto que Ele nos convida a adorar e bendizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade. E eis que agora, nesse momento, na presença do Senhor, como estamos a cada momento de nossa vida, reconhecemos que somos pecadores, que cometemos falhas, por mais que tentemos andar no caminho do Senhor. Há momentos na nossa vida que nós escorregamos, tropeçamos e podemos nos desviar da sua santa vontade. E é isso que iremos confessar nesse momento. E para que nesse momento de reflexão, eu convido os amados irmãos a abrir no livro dos Salmos, no Salmo de número 139, onde leremos os dois últimos versículos, o versículo de número 23 e 24, que diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diz assim a palavra do Senhor no final desse salmo. E é importante nós pensarmos dessa forma, porque o Senhor, esse salmo vai nos dizer, se pudermos lê-lo completamente, vai nos dizer que o Senhor, a cada segundo, conhece nossos caminhos. Antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia, porque do pó Ele nos formou. Sabemos que a cada passo que damos, a cada palavra que dissemos, estamos na presença do Senhor. E é isso que muitas vezes não entendemos na nossa vida. E quando nós cometemos um pecado, eis que é na presença do Senhor que o fazemos. A cada momento que nós nos desviamos da palavra do Senhor, ou seja, errando o alvo, cometendo aquilo na nossa vida que não é a vontade do Senhor, eis que nós pecamos. E a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos que Cristo Jesus, na sua misericórdia, no seu amor eterno por nós, se fez carne e morreu naquela cruz, para tudo que aquele que crê nele e que reconhece a Ele como seu Senhor e Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna, levando sobre si as nossas culpas, o nosso pecado, pagando o preço de morte, porque aquela cruz não era para Ele, mas sim para nós. E Ele, ao morrer em nosso lugar, nos dá novamente a oportunidade de estarmos eternamente na sua presença. E é isso que o texto nos mostra, que a cada momento o Senhor sonda o nosso coração e pode conhecer os nossos pensamentos. Antes que uma palavra chegue aos nossos lábios, Ele já conhece essa palavra, Ele já sabe as nossas atitudes. E através do seu Espírito Santo, Ele nos mostra aonde caímos, aonde erramos, onde nos afastamos da sua palavra e precisamos reconhecer o nosso erro. E é isso que o texto nos convida, para que nós percebamos que na nossa vida há caminhos que nós seguimos que não agradam ao Senhor, mas devemos pedir para Ele, para nos guiar pelo caminho, o caminho de vida eterna. A caminho aquele que nos é dado através do sacrifício de Cristo Jesus e nos é dado a direção através do Espírito Santo. Por isso, nesse momento, vamos orar para que nós possamos verdadeiramente entender a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas e reconhecermos que muitas vezes nós pecamos. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, agradecendo, Pai, pela tua vontade santa e poderosa sobre as nossas vidas, pedindo-te, Pai, o perdão, porque a cada momento, Senhor, que em alguns momentos nós pecamos, nos desviando da tua vontade. Senhor, perdoa a pequenez dos nossos pensamentos, dos nossos atos e das nossas omissões. Pedindo perdão, Senhor, a Ti nesse momento, agradecendo ao Pai pelo sacrifício de Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, possa ter a vida eterna. Por isso, Pai amado, faz que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas. Porque, Senhor, não há nenhum momento da nossa vida, Pai, que estamos afastados de Ti. Como nos fala o Salmo 139, Senhor, podemos estar no lugar mais alto ou no lugar mais escondido desse mundo, mas ali Tu estás conosco. Antes que uma palavra possa chegar aos nossos lábios,
Tu já conheces, Senhor, porque o Senhor olha e vê o nosso coração a cada segundo. Por isso o salmista fala, sonda o nosso coração, Senhor, e vê se conhece os nossos pensamentos, vê, Senhor, os nossos caminhos. Por isso, Pai eterno, nós te pedimos, rogando a tua vontade e misericórdia, nos guiando, não pelos nossos caminhos, não pelos nossos maus caminhos, mas pelo caminho de vida eterna, que é Cristo Jesus. Por isso, Pai Celeste, faz morada em nossa vida, abre as portas que são necessárias para realizarmos na nossa vida a Tua vontade e fecha, Senhor, aquela que nos afasta de Ti. Por isso, Pai Celeste, nós entregamos a nossa vida e o nosso pedido de perdão, agradecendo, Pai, o sacrifício de Cristo Jesus e agradecemos fiados no santo nome dEle. Não só por hoje, mas por toda a nossa vida, e que possamos eternamente estar na Tua presença, pelo Seu sacrifício. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Agora posso viver com prazer a emoção incontida de ter suas mãos em minha vida, de ter a vida cativa, de viver em plena alegria, desfrutar da companhia do meu irmão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Quero viver de novo a desilusão de me ver submetido à escravidão. Acima do meu pecar tenho a esperança em Cristo, por saber que nele eu existo. Então tenho a liberdade, prefiro escolher a verdade, a dar uma chance pra carne em sofreguidão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Graça e paz, amados irmãos. A palavra de Deus nos ensina de uma forma belíssima que tudo vem do Senhor e das próprias mãos dele nós o damos de volta. Na verdade, se você entender bem esse texto e essa expressão que o rei Salomão usou na consagração do templo, inclusive, é de nós reconhecermos que toda boa dádiva, toda bênção, o ar que nós respiramos, aquilo que nós realizamos com as nossas mãos, com o nosso coração, com a nossa mente, tudo isso, sem exceção, vem do Senhor. E Ele é o dono de todas as coisas. Ele não é o dono apenas de toda a prata, de todo o ouro, Ele não é apenas dono do dinheiro, das riquezas desse mundo, mas Ele principalmente é dono do nosso coração. Ele nos criou e fomos comprados pelo precioso sangue do Seu Filho Jesus. Nós que somos o tesouro particular de Deus.
E a casa do Senhor nos ensina a nós levarmos a casa do tesouro, uma das formas de ser referenciada a casa de Deus, o templo do Senhor, aquilo que Ele tem feito chegar nas nossas mãos. Não como troca, não como pagamento, mas como exercício de fidelidade em resposta a essa grande generosidade de Deus. Então, você viu aí as informações aí da conta bancária estão aparecendo, graças a Deus pela tecnologia, que permite hoje a gente ter isso de uma forma muito mais fácil. Seja fiel, seja alguém que responde à generosidade de Deus para com a sua vida e que o Senhor te abençoe. Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus, Jardim Guanabara, graça e paz. Chegamos agora no momento oficial do culto, momento em que ouviremos a palavra do Senhor, trazida pelo anjo da igreja, o reverendo Vladimir, e nós agora vamos estar em oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito, para que nós possamos entender essa palavra e nós possamos aplicar em nossas vidas. Antes da oração, eu quero ler com os irmãos uma passagem bastante conhecida, que está lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, mostrando a importância da palavra de Deus. Diz assim a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, como a palavra mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, então, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, essa é a importância que nós temos nesse momento do culto, de ouvirmos a palavra. O Senhor já colocou no coração do reverendo Vladimir o que Ele tem para cada um de nós. E agora nós devemos estar atentos e prestar bastante atenção em tudo aquilo que será dito, será colocado aqui pelo reverendo, para que nós possamos entender essa palavra e aplicá-la em nossas vidas. Vamos estar orando agora, pedindo a iluminação do Santo Espírito para esse momento do culto. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar participando deste culto na noite desse domingo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente em nossas vidas, nos dirigindo, nos orientando, nos abençoando. Obrigado, Senhor, porque já no próximo domingo, se o Senhor assim permitir, já estaremos de volta com os cultos presenciais também no domingo à noite. Muito obrigado por esse privilégio, obrigado porque Tu nos sustentaste até aqui, Pai. E nós realizamos o culto todos os domingos, Pai, desde o início da pandemia. E agora, nesse momento, Senhor, nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, nos nossos corações e mentes, para que a mensagem que o Senhor já colocou no coração do reverendo Vladimir, o Teu anjo aqui na nossa igreja, que essa mensagem cale profundamente em nossos corações, nós possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, continua conosco neste culto. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que Deus a todos abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor, de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. Chegamos ao momento do nosso culto, onde abrimos a palavra de Deus, onde refletimos sobre a vontade do Senhor revelada nas Escrituras Sagradas e assim caminhamos, avançamos e temos a certeza absoluta que cumpriremos a vontade daquele que nos ama, pois esta vontade foi revelada de uma vez por todas nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe, portanto, o momento agora da reflexão e do estudo da mensagem do Senhor. Já oramos, rogando a sua iluminação, e eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 15. Colossenses 3,15 é o texto que nesta hora nos conduzirá na reflexão pastoral desta noite. Enquanto os queridos e amados irmãos abrem as Escrituras Sagradas, quero aqui
consignar o meu carinho primeiro ao Yuri, depois a Mari, pela ajuda inestimável que esses dois amados irmãos nos deram como Igreja do Jardim, como família da fé, reunidos aqui na Ilha do Governador, nos nossos cultos. No primeiro momento, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Depois voltamos em agosto do ano passado aos cultos presenciais pela manhã e continuamos à noite o culto das 19, como agora estamos de forma remota. E a partir de domingo que vem, o primeiro domingo de dezembro, nós estaremos presencialmente tanto pelas manhãs quanto à noite no templo, lá na Rua Riba 210, também a entrada pela Estrada da Bica 450. Portanto, queridos irmãos, Yuri e Mari, eu quero, como pastor da igreja, agradecer a Deus pela preciosa vida de vocês, pelo trabalho, como eu disse, maravilhoso e bendito que o Senhor fez através de suas vidas. Sei também da imensa responsabilidade que vocês assumiram e, graças ao Senhor, saíram-se tão bem de reunir todas as partes gravadas dos cultos, editarem, o tempo envolvido, o compromisso assumido. Muito obrigado, queridos. O Senhor os recompense. Nós não temos como recompensá-los por tanto carinho, mas o Senhor sim. Por isso, muito obrigado. Que Deus a todos abençoe e continue a abençoar vocês e a usar os dons e os talentos que Ele deu a você, Yuri, a você, Mariane, para a glória do seu nome. Fica o carinho da equipe pastoral, fica o carinho de toda a igreja por essas vidas tão queridas e preciosas. Então, vamos ler agora a palavra do Senhor, Colossenses 3, verso de número 15. Assim diz o texto: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e agora nos conduza no momento da reflexão. Há alguns dias atrás, na quinta-feira passada, celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças. Fizemos o culto ao Senhor de gratidão no templo, com transmissão pela internet e através do nosso canal no YouTube. Há tantos irmãos que se conectaram e tantos outros que estiveram presencialmente no templo. Ali nos curvamos perante o Senhor, agradecendo a Ele. Como nós temos sempre falado, um dia de gratidão por um ano de bênçãos. As famílias oraram juntas, agradecemos ao Senhor pela redenção em Cristo, agradecemos ao Senhor pela igreja que Ele nos tem dado, agradecemos ao Senhor pelas famílias, onde Deus revigora a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança nele, pela bênção de ter os nossos amados ao nosso redor. Foi um culto emocionante, foi um momento marcante na vida de todos nós. Refletimos sobre como agradecer ao Senhor no Salmo 116, cantamos, louvamos, trouxemos alimentos não perecíveis para serem distribuídos àqueles que tanto carecem através das cestas básicas que a igreja ministra. Foi uma noite bendita. E ainda sob a luz desta noite, ainda sob a certeza da gratidão, é que eu trago e trouxe este verso da carta de Paulo aos Colossenses, quando o apóstolo nos fala acerca do imperativo
da gratidão. Tomo o final do verso 15, como acabamos de ler, quando a Bíblia diz: e sede agradecidos. É uma ordem, é um comando, não é uma hipótese, não é um conselho, é um imperativo. Sede agradecidos. O tempo verbal está corretamente traduzido, de fato, no original grego, essa é a força, a ordem. Sede agradecidos. Por que a palavra de Deus impõe a nós sermos agradecidos? Ora, é bom que se destaque que a gratidão, hoje em dia, e eu tenho falado muito sobre isso, vai se tornando um item cada vez mais raro. As pessoas não têm o condão de serem gratas. É interessante e, ao mesmo tempo, triste de perceber como que as relações entre nós, as relações entre os homens, se tornam cada vez mais exigíveis e não agraciadas. Cada vez mais impomos a nossa vontade, queremos que os outros nos sirvam ou nos sigam porque somos nós, e não como ato de bondade, de carinho, de misericórdia e de amor. Quando começávamos nesse processo da pandemia e percebíamos aquilo que de fato vale a pena ser percebido, eu amealhei no coração esperanças que ainda continuo a tê-las, a fim de que, no sentido de que nós aprendêssemos como sociedade, como humanidade, as relações verdadeiras, as relações efetivas, que não são as coisas que nos trazem alegria, mas a presença do outro, a presença dos nossos queridos. A vida acontece através das pessoas. E eu quero crer que esse momento pandêmico há de deixar marcas significativas no sentido de olharmos a vida, olharmos a caminhada no prisma que ela deve ter, o prisma do amor de Deus. Precisamos ser gratos às pessoas. Precisamos reconhecer as coisas boas, maravilhosas que tantos realizam na nossa vida. E na visão e no texto paulino, de onde retiramos esse imperativo, ele está falando do agir de Deus. Ele está falando em como Deus nos cerca de graça, de misericórdia, das coisas maravilhosas que o Senhor faz na nossa vida. E não poderia ser outra constatação, ou término, ou desembocar dessa realidade palpável da presença de Deus e do agir de Deus, senão o sede agradecidos. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Ao sermos agradecidos, primeiramente, compreendemos o mover de Deus em nossas vidas. Ao sermos agradecidos, ao cumprirmos o imperativo da gratidão, nós compreendemos o mover de Deus nas nossas vidas. E o nome disto é providência. Ou seja, quando eu e você agradecemos pelos fatos, pelos acontecimentos, pelas coisas, mesmo aquelas que num primeiro momento não há qualquer motivo de gratidão, pelo contrário, coisas que suscitam em nós choro, dor, que na verdade levantam indignação e não gratidão. Ainda nessas coisas, e por elas devemos agradecer a Deus. Por quê? Porque cremos que Deus está agindo a nosso favor. Cremos que o Senhor batalha as nossas lutas. Cremos, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas aquelas coisas
que geram alegria, prazer e satisfação, mas todas as coisas, até aquelas que nos afligem, das quais e mediante as quais você não quer agradecer. Mas a palavra é: sede agradecidos. Por quê? Porque, como disse, mesmo naquelas situações complicadas, naquelas situações que machucam, que nos fazem chorar, nós percebemos o mover de Deus. Por isso somos gratos. E como a palavra do Senhor está repleta de ensinamentos nesta direção. Peguemos a vida de qualquer personagem bíblico, de qualquer herói e heroína da fé, e não será diferente na história da igreja. A história dos homens e mulheres nestes 2000 anos de caminhada do povo do Senhor no Novo Testamento, a igreja de Cristo Jesus, é igualzinho. Situações que, ao se depararem com elas, os heróis e heroínas da fé no passado poderiam não agradecer a Deus, mas o futuro e o desenrolar dos fatos passariam a mostrar como, agora olhando para o passado, sabemos que Deus jamais esteve ausente. Ao contrário, Deus estava movendo todas as coisas na direção do bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Peguemos, por exemplo, a história linda de José. Quando José foi traído por seus irmãos e vendido a uma caravana como escravo, os seus irmãos não podiam imaginar o que aquele ato iria redundar na vida de José e nas suas próprias vidas. Imagina se José, ao invés de agradecer a Deus, até por aquele momento difícil que ele estava passando, resolvesse indignar-se, resolvesse afligir-se contra Deus, ele perderia a oportunidade que a graça lhe concedeu de ser o número 2 do Egito. E, através da sua diligência, da sua administração, gerar vida não apenas na região do crescente fértil onde ele estava dominando, pois só Faraó era maior do que ele, mas igualmente com a sua família, que pôde, pelo lugar que ocupava e pela autoridade que exercia, abençoar a sua casa, trazê-los, inclusive, para morar consigo na terra do Egito. Habitaram o norte do Egito, a terra de Gozen ou Goshen. Ora, quando ele foi vendido para esta caravana, que acaba indo para o Egito, e lá José conhece todas essas coisas e vê o tecer de Deus na sua caminhada, ele deveria, com certeza assim o fez, agradecer a Deus, mesmo pelos infortúnios. Queridos, temos de ser gratos, porque não sabemos o que Deus está realizando, movendo, fazendo, tecendo na nossa vida. Não permita que os acontecimentos roubem a sua gratidão. Agradeça a Deus mesmo pelas coisas ruins. Agradeça a Deus mesmo pelos espinhos na carne. Porque aquilo ali vai ensinar, aquilo ali vai gerar no futuro. Creia, Deus irá reverter, Deus irá fazer com que o mal se transforme em bem. Por isso, devemos ser gratos, porque ao sermos agradecidos, compreendemos o mover de Deus nas nossas vidas. Compreendemos que o amor dele jamais se afastará de nós. Cremos que, ainda que aquela situação aflitiva aconteça, e não pensem vocês que José foi vendido como escravo rindo, não pensem vocês que José foi à masmorra do Egito rindo e satisfeito, ele sofreu, doeu, a traição dos seus irmãos, a traição do seu colega de cela, tudo isso, a traição da mulher de Potifar, inventando aleivosidades contra ele, tudo isto lhe marcou, lhe feriu,
E certamente José abateu-se, entristeceu-se ao viver a situação tão difícil que ele passou, tantas foram. Mas a palavra diz: agradeça. Agradeça, é um ato de fé, é um ato de entregar-se a Deus. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu quero agradecer-te porque isto vai gerar bem na minha vida. Eu não sei como, mas o Senhor é aquele, como eu disse, que transforma o mal em bem. E de alguma forma, tu vais realizar que isto redunde em alegria, em privilégios e em bênçãos na minha vida. Queridos, assim o foi em todos, e como eu disse, em todos os personagens bíblicos. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Colossenses, a imensa maioria, repito, a imensa maioria das cartas de Paulo, ele as escreveu na prisão. Vejam, Paulo preso, não por ser um bandido, um marginal, não por ser um facínora, preso por causa da sua fé. Se ele se revoltasse com essa situação, Senhor, por que isso? Por que eu estou passando isso? Eu sou teu servo. De forma nenhuma, não posso aceitar essa situação. Que chance nós perderíamos, porque Paulo, na prisão, escreve a imensa maioria, a quase totalidade das suas cartas. Entenderam? Sede agradecidos. Paulo, e a gente hoje dá graças a Deus pelas prisões de Paulo. Não porque nós queremos ou desejaríamos ver o seu servo sofrer, não queremos o sofrimento de ninguém, mas vejam como Deus reverteu em bem aquele mal. Paulo preso, assim ele teve tempo e oportunidade de assentar-se e escrever essas preciosidades que nós lemos hoje. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E sede agradecidos. Mas, ao sermos agradecidos, não apenas compreendemos o mover de Deus em nossas vidas, mas, ao sermos agradecidos, as situações que enfrentamos no nosso dia a dia ganham um novo significado. Ao sermos agradecidos, as situações que enfrentamos no dia a dia ganham um novo significado. É aquilo que eu acabei de falar, colocado agora na prática, no dia a dia, no cotidiano. Como nós enxergamos as coisas? Como nós vemos os fatos que se nos acontecem? Muitas vezes nós não sabemos lidar com as situações de dificuldade, de enfrentamento. Uma doença, uma enfermidade, uma cirurgia que terá que ser feita, a perda de um emprego, qualquer coisa que gere sofrimento, que gere tristeza, que gere angústia em nós, nós estamos perdendo a capacidade de lidar com isso. A imensa maioria das pessoas, talvez até por causa de uma sociedade construída em cima de uma relação de consumo, onde a fragilidade do ser humano é colocada para debaixo do tapete e se anuncia e se apregoa um super-homem, uma super-mulher que não pode envelhecer, que não pode enviuvar, que não pode ficar desempregado, que não pode deixar de ter dinheiro para comprar as coisas. Este marketing hoje, perpassado não apenas nas propagandas, mas nas próprias redes sociais. Temos redes sociais onde as postagens são postagens sempre de um mundo quase que irreal, que beira a um mundo de situações atípicas. Parece que aquilo é o dia a dia, mas não. A vida é luta renhida. A vida é feita de enfrentamentos. Nós sofremos, nós somos frágeis.
E as situações vêm e nós não mais nos acostumamos a lidar com as coisas que machucam, com as coisas que parecem mitigar aquela imagem do super-homem, da super-mulher. Eu quero dizer a você que quando somos agradecidos pelas circunstâncias do dia a dia, as situações enfrentadas, elas ganham um novo significado. E eu quero tanger aqui com você pelo menos 2 grandes significados novos que as dificuldades podem trazer e devem trazer para aqueles que são gratos por todas as coisas. A primeira delas é a aprendizagem. Eu penso que o imperativo da gratidão acontece porque o Senhor, Ele nos ensina através daquilo que enfrentamos, através das coisas que passamos. O passado, nesse sentido, não precisa ser um inimigo seu nem meu. O passado deve ser uma fonte permanente de aprendizagem. Quantas realidades que nos fazem sofrer seriam evitadas se nós aprendêssemos com o passado? E é importante você olhar as coisas da vida sob essa ótica, a ótica de aprender com elas, aprender com a dor, aprender com a perda, aprender com as novas situações que se erigem, aprender com as circunstâncias que agora teremos que enfrentar. Desculpa, tudo isso faz parte desta caminhada que só é possível quando você olha e enxerga os fatos da vida sobre a ótica da gratidão. Somos gratos, ainda que chorando, mas somos gratos, porque aquilo será fonte de aprendizagem. Eu aprenderei e poderei passar e comunicar ao outro o que eu aprendi. Então, as situações da vida, elas passam a ser mestres, elas passam a ensinar a nós e as gerações futuras para que vençamos se novamente coisas semelhantes vierem sobre nós. Eu creio que a gratidão, o imperativo da gratidão, vai nessa ótica do aprendizado. Eu agradeço a Deus não porque eu sou maluco e gosto de sofrer, mas eu agradeço a Deus porque eu percebo que naquela situação muitos ensinamentos eu irei tirar. Eu agradeço a Deus não só porque Ele está movendo todas as coisas e para o meu bem, como Ele vai me ensinar. Então a pergunta é, o que nós aprendemos com as coisas que passamos? De que maneira eu me torno um ser humano melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, um avô, um filho, um irmão? De que maneira eu me torno um crente melhor? De que forma eu vou aperfeiçoar a minha caminhada, a minha visão da vida com as coisas que eu enfrento, com as coisas que eu passo? Então eu serei grato por elas, porque Deus vai usar cada uma para me ensinar, para me fazer crescer, não para purgar os meus pecados, como muita gente por aí ensina erradamente, que os sofrimentos nos aperfeiçoam purgando os nossos pecados. O sofrimento Cristo já venceu, já passou por ele na cruz do Calvário. O sofrimento não purga pecado de ninguém. O sofrimento nos ensina a ser seres humanos melhores, a aprender, a passar para o outro, a ajudar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: com o consolo que vocês receberam, console o próximo. Essa é a ideia. Eu fui consolado, eu aprendi, eu amadureci, eu avancei, eu agora passo isso para o próximo. Então, a primeira tônica da maneira nova de olhar as circunstâncias
por sermos gratos a Deus por elas, está na ótica da aprendizagem. E a segunda ótica é a ótica da libertação. Quando eu sou grato por algo no meu viver, ainda que esse algo seja duro de enfrentar, que gere, inclusive, lágrimas nos meus olhos, este algo não será meu Senhor. Ele não vai me dominar, porque ao agradecer a Deus por aquela situação, eu estou me libertando dela. Eu não deixo com que ela me domine. Entenderam? Eu tenho um grande amigo que contraiu uma doença muito dura, muito dura. E num primeiro momento ele se revoltou de uma forma intensa por ter desenvolvido aquela enfermidade e irritava-se, ficava abatido, angustiado, deprimido. E ele me contando isso, e um belo dia ele disse, mas espera, não há enfermidade maior do que o amor do meu Senhor. Ele crente pela graça de Deus. Não há sofrimento maior do que a graça de Deus em Cristo. E ele passou a agradecer a Deus por aquela enfermidade. E ele se libertou. Aquela doença não mais o dominava. Ela continua, ele está enfrentando-a de forma abençoadora e nós oramos juntos quantas vezes e vamos orar por isso. Mas eu percebo hoje uma diferença enorme nesse meu amigo. Por quê? Porque ele se libertou. A olhar as situações com um novo significado, quando somos agradecidos, nos dá essa forma de dominar essas coisas e não ser dominados por ela. Repare, eu não estou falando em conformação. Pelo contrário, as coisas que enfrentamos não podem nos conformar. Tipo assim, eu estou sofrendo, mas é o que Deus quer. Então, eu tenho que agradecer por isso, né? Fazer o quê? Não é isso que eu estou ensinando a você nessa noite, ensinando a mim. Não é conformar-se com a dor. A dor precisa ser debelada, espancada. O espinho que faz a gente sofrer deve ser tirado do corpo. O que eu estou dizendo é, nós nos libertamos quando agradecemos a Deus. Porque entendemos que acima daquela situação aflitiva está o amor do Senhor. A graça que nos liberta, a misericórdia que nos absolve, o amor que nos circunda. Então, quando somos agradecidos, compreendemos o mover de Deus nas nossas vidas e encaramos a providência em todos os quadrantes. Quando nós somos agradecidos, as situações que enfrentamos no dia a dia ganham um novo significado. E a gente pensou na aprendizagem e na libertação. E, finalmente, quando nós somos agradecidos, cumprimos a vontade de Deus. E sede agradecidos. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor determina que façamos. E aí, como eu citei aquele verso em Paulo também, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ora, se eu creio que Deus é bom, se eu creio que Ele está conduzindo o meu viver, se eu creio que Ele tem um plano maravilhoso para mim, se eu creio que por mais que as tribulações sejam verdadeiras, a glória que está por vir não tem como comparar-se a elas, se eu creio que jamais penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o temem, eu só posso ser agradecido. Se eu consigo enxergar a cruz, se eu consigo enxergar o túmulo vazio,
Se a graça de Deus já operou no meu coração e eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu creio que sou ovelha dele e que nada pode arrebatar-me das suas mãos, se eu creio que aquele que começou boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, eu só posso ser agradecido. Eu estarei cumprindo a vontade de Deus. E aí é pensar como aquele texto que o reverendo Gabriel leu na quinta-feira passada, no dia de ação de graças, a narrativa dos 10 leprosos. Quando, em andarem, foram curados por Jesus e só um voltou para agradecer. E quando este volta e se queda aos pés do Senhor da cura, o Senhor Jesus diz a ele: mas não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Sede agradecidos. O imperativo da gratidão. Quando somos agradecidos, cumprimos a vontade de Deus. E vejam que coisa linda, amados. Não significa agradecer e cumprir a sua vontade, porque é como se Deus fosse, como algumas pessoas que eu conheço, que querem o tempo inteiro serem valorizadas, o tempo inteiro serem reconhecidas. Não é isso. Deus não precisa disso. Deus é absoluto em si. Quando Deus manda, determina, por isso o imperativo da gratidão, que nós sejamos gratos, é porque isso faz um bem ao nosso coração que você e eu não temos como imaginar nem medir. Deus é Pai. Ele é o Pai celeste. E que coisa maravilhosa para o Pai é ter os seus filhos gratos e reconhecidos por aquilo que Ele faz. Quando os meus filhos, até hoje, meus filhos já homens feitos, 2 deles já casados, só falta o caçula. Como é gostoso para mim, para o Alame, quando eles agradecem, quando eles nos beijam, quando eles nos abraçam em reconhecimento. Não que a gente precise disso. Nós faríamos 1000 vezes mais sem qualquer retribuição. Mas como é gostoso quando há o gesto do carinho, do retorno. Isso faz bem ao coração. Nós somos filhos do Pai Celeste, que cuida de nós. Então, não perca a chance de ser agradecido a Deus. Não perca a oportunidade de dizer: eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças. Eu te louvo. Eu te bendigo. Não deixemos escapar pelas nossas mãos a oportunidade de bendizer ao Senhor em todo o tempo. Como diz lindamente o salmista: eu queria enumerar todas as tuas maravilhas, Senhor, para agradecer-te por cada uma delas, mas são mais, muito mais do que se pode contar. Que falemos e não percamos a oportunidade de cerrar fileiras também com o salmista, ao dizer: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Abracemos o imperativo da gratidão e cumpramos a vontade do Senhor, que é possuir um coração agradecido. Eu estou relendo vários livros do Antigo Testamento, e é interessante quando lemos o Êxodo e a caminhada do povo de Deus pelo deserto, e você vai vendo quantas maravilhas Deus operava, quantos atos Deus derramava sobre aquele povo. Era a coluna de nuvem durante o dia, protegendo-os do sol, era a coluna de fogo à noite para aquecer e não deixar Israel caminhar
na penumbra do deserto para que as feras, os animais, os escorpiões e tantas outras coisas pudessem matar o povo. Deus iluminava a noite para que eles pudessem ter segurança. As vestes que não se desbotaram, que não se rasgaram durante 40 anos, as sandálias nos pés, que não faltou em momento algum, o calçado, o maná, todos os dias, no amanhecer, no alvorecer do dia, o acampamento, o arraial de Israel amanhecia repleto de maná, as codornizes, nossa, as águas que brotavam das pedras. Gente, tantos atos salvíficos de Deus, dia a dia, instante a instante, e você vê, lê e ouve pouquíssimas manifestações de gratidão. Pelo contrário, o tempo quase todo, expressões de murmuração, reclamando. Ai, o que você prefere, meu irmão, minha irmã? Viver reclamando, murmurando, entristecido, acabrunhado, deprimido? Motivos não faltam, pastor. Ou viver grato, viver bendizendo o nome do Senhor. Porque ainda que a gente olhe para os campos e não haja mantimento, ainda que a gente olhe para os estábulos e não haja animais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam, nós nos alegraremos no Senhor e bendiremos ao Deus da nossa salvação. Porque Deus jamais nos deixará. E aqueles que confiam no Senhor e que sabem que Ele está conosco, o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabem que as tribulações, por mais duras que nós enfrentemos aqui, não hão como comparar-se à glória que está por vir. Por isso, sede agradecidos. Por isso, vivamos o imperativo da gratidão, percebendo o mover de Deus em nossas vidas em todos os momentos, percebendo que as situações que enfrentamos ganham uma nova tonalidade quando as enfrentamos gratos a Deus, já pela libertação que Ele propicia e pela vitória que Ele se nos anuncia em Cristo. E principalmente porque queremos cumprir a vontade do Senhor e nos colocamos totalmente como vasos nas mãos do oleiro. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso coração, colocando dentro dele gratidão ao Senhor todos os dias, em todas as horas. Vamos orar? Feche os seus olhos, então. Vamos buscar a Deus. E nesse momento de oração, encerrando essa mensagem, tire alguns instantes agora para ser grato, para bendizer ao Senhor, para perceber como a sua misericórdia nos conduz e dura para sempre. E sede agradecidos, diz a palavra. Sejamos gratos ao Senhor. Que haja sempre em nós ações de graças por tudo que nos acontece, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai amado, muito obrigado por tua palavra que nos manda exercer gratidão. Essa coisa maravilhosa que nos liberta, que nos ensina, que leva-nos a compreender o teu mover na nossa vida,
que leva-nos a ter uma visão absolutamente nova das realidades que enfrentamos. Ó Deus, ó Senhor, que o nosso coração seja grato diante de Ti. Ao invés de murmuradores, nos torna gratos. Ao invés de reclamões pelas situações que enfrentamos, nos torna agradecidos, porque Tua graça é melhor que a vida e Tu estás agindo a nosso favor. Obrigado por Tua providência. Obrigado, Senhor Jesus, porque a cada momento sabemos do Teu caminhar conosco. Somos Tuas ovelhas e as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem e Tu lhes dás a vida eterna. Ó Espírito Santo, derrama unção, poder e graça sobre o Teu povo, para que sempre tenhamos a voz erguida na direção dos céus para bendizer-Te e louvar-Te. Assim oramos por aquele o qual é a maior gratidão, Senhor, que temos junto a Ti, e passaremos a eternidade Te agradecendo por Ele, por Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Redentor. Por Ele, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma grande semana. Graças a Deus pela sua palavra e pela sua palavra na nossa vida, para que nós, durante a semana, possamos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Vamos então receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que professam o nome do Senhor como seu Salvador e Redentor, não somente hoje, mas por todos sempre. Amém e amém. Você tem uma semana muito abençoada sob as graças do Senhor.